Quinta-feira chegou e o melhor podcast da sua vida já está no ar. É o Prosa Positiva. Sério, porém... divertido. Exatamente. E a gente está voltando essa semana aqui para finalizar nossa quinta temporada, quarto episódio falando sobre autossabotagem. Você sabe o que é isso? Não sabe? Então fica junto. Parte 2. Ana, por que parte 1 e parte 2? Porque a gente quer facilitar a sua vida e a nossa também. Para você não se autossabotar aquela, Não né? vai se autossabotar e dizer, deixa que eu vejo depois. Você vai assistir agora. Ai, Deus. Trechos de 30 minutinhos aí para você aproveitar na rotina do dia a dia. E aqui a gente fala de neurociência, psicologia e psicologia positiva, tudo de bom para deixar a sua vida muito melhor. Porque a nossa missão continua sendo influenciar positivamente pessoas e organizações. E eu com a sócia Luana Cunha aqui, falando do eita, como tem sabotadores no mundo. Eita. Aí eu me lembro da hashtag volta Luana Simas, a gente ainda te aguarda. Exatamente. E para dar continuidade, quem estava conosco no episódio passado, ficam aqui os nossos recados paroquiais, hein? É a primeira vez que você está visitando, passamos no seu feed, oi, somos nós, fica. E você nos encontra no Spotify, que nós somos chiques. Prosa Positiva. Prosa Positiva. E no YouTube. E se você quer nos conhecer, no Instagram, @perma.com.br, que é a nossa nova identidade. Fica junto. Perma com H, tá, gente? Ô, Misael, Boa. podia escrever aí na tela assim, pá! Misael, providencia isso aí, por favor. Eu acho que quem ouve o podcast vai ficar, que acontece lá, né? Macacada é essa, né? Olha, uma macacada com propósito, com sentido, coisa séria, hein? Vou logo dizendo aqui. E pra gente dar continuidade, nós fechamos o bloco anterior dando exemplos, porque aqui a gente é assim, dá testemunho. Autossabotagem ali, autossabotagem aqui. E assim a gente segue a vida. Não posso puxar a lista de coisas aqui. Que eu já dei oi pro meu professor de Muay Thai, a Ana já falou do inglês dela. Mano, quer contribuir, Grace? E eu falo do inglês e ainda cobro do filho, né? Que tá fazendo inglês agora. Começa e termina esse negócio. Porque senão a gente sabe. Misael, quer dar o testemunho? Tem um exemplo aí, Misael. Quer jogar na mesa? Então, tamo pronto aí, ó. Aproveita que a sessão de terapia do mês está acontecendo agora. Mas, diante de tudo que a gente já falou, eu acho que tem uma coisa que é super importante, que inclusive a Michelen Amorim também tinha sugerido pra gente, e que agora, Michelen, a gente traz isso porque faz parte da autossabotagem, que é a procrastinação. A principal característica da autossabotagem, por incrível que pareça. A gente, todo passo não dado, ou toda justificativa que eu coloque em algo que eu não fiz ainda, é um ato de procrastinação. E aí, às vezes, a gente ouve, e a Perma, enquanto consultoria, a gente caminha em muitas organizações, em segmentos, portes diferentes, e a gente não ouve falar de autossabotagem. Até porque é difícil, né? Eu assumir esse BO para mim. Mas o que a gente ouve falar? De procrastinação. E o quanto isso impacta na vida das pessoas. Então, os prejuízos não são poucos. Porque, inclusive, eu conheço profissionais, trazendo para o mundo do trabalho, conheço profissionais que já perderam grandes oportunidades ou não conseguiram evoluir na carreira por conta da procrastinação. Tu entrou num tema muito polêmico. Autossabotagem. A gente vai ficar aqui mais 2 horas. Galera, não vai ser 30 minutos. Aguenta aí. Aninha. É porque senão pode parecer assim, ó, meu julgamento, hein, gente? Pode parecer muito simplório dizer que é só uma tomada de decisão, né? Autossabotagem. Ou eu me autossaboto ou não. Mas a gente precisa também entender o que está nas entrelinhas. Então, não está claro para mim, tecnicamente, eu não consigo nomear que é um comportamento autossabotador. Tá. Mas é mais fácil eu reconhecer em mim, na minha rotina, que eu sou procrastinador. Na primeira parte, a gente falou um pouquinho sobre o funcionamento neurofisiológico do processo de autossabotagem. Beleza. Agora você está me trazendo um sintoma. Okay. Como reconhecer que eu
né, me auto-saboto? Sem dúvida nenhuma, o primeiro sintoma, ou a primeira característica, ela é a procrastinação. Depois da procrastinação, a gente tem a sensação de culpa constante, a gente tem a sensação de ser incapaz, a gente tem as comparações irrealistas, que eu acho que a gente pode... Esse daí eu classificaria como o segundo fator de maior impacto. Eu acho que pelo tempo que a gente tem e pela polêmica que esses dois podem causar, a gente podia falar sobre a procrastinação sim. sobre a comparação. E aí eu vou trazer um pouquinho para o contexto clínico, de novo, como a Ana falou, aqui tem uma sessão de terapia paga, se você ouvir 2 vezes, são 2 horas de terapia. Exatamente. Se você ouvir todo o prosa, você tem uns 2 meses garantido de terapia. Já são 5 temporadas agora, então é isso mesmo. E quando eu trago para esse contexto clínico, eu estou falando tanto de situações que acontecem na vida pessoal, quanto situações que acontecem dentro dos ambientes organizacionais, corporativos. Sim. Então, realmente é mais comum e mais fácil a gente ouvir as pessoas falando sobre sou procrastinador e não sobre estou me auto-sabotando. Uhum. Quando a gente fala de procrastinação, é comum que as pessoas associem isso a uma patologia, que é a patologia do momento, aquela que você escolhe, você acorda e você fala... Você acorda, você vai lá no cardápio do TikTok, aí você fala, vai dizer assim, esse daqui é legal pro dia. Bom dia, hoje eu estou vestido de TDAH. Ah, surpresa! Então, todo mundo chega no consultório falando que não consegue dar continuidade, que não consegue focar, que a atenção está prejudicada, se distrai com muita facilidade. E aí vem com um diagnóstico, tem o TDAH. Galera, você pode ter? Pode. Existe uma forma de descobrir? Sim, existe uma forma clínica de descobrir. Você tem uma testagem que é feita por um neuropsicólogo e você tem uma avaliação sintomática feita pelo neurologista. Não tem um exame, tem uma avaliação clínica. Isso. Que aí a gente dá lá um check em vários sintomas, deu lá a média que tinha que dar, a gente direciona. Aí a gente vai para o segundo ponto, que é essa ausência da capacidade de reconhecer as suas características, né? Então, eu estou procurando um culpado pelo ciclo autossabotador que eu vivo. Ainda me dou esse trabalho. Isso. E olha como o nosso cérebro ele vai atrás de uma confirmação para que eu permaneça naquela história. Então, eu digo que eu tenho TDAH, eu procuro loucamente essa... Não estou dizendo que algumas pessoas não têm. Ok. Tá bom? Existe, não tenho dúvida, mas é muito mais comum que as pessoas olhem primeiro isso e não as coisas mais simples, sem ser uma patologia. Se eu tenho TDAH, as pessoas querem um resultado mágico e imediatista. De novo, TDAH é uma patologia, ela precisa de um apoio medicamentoso. Mas eu estou trazendo aqui o contexto do usei este primeiro recurso. Não fui olhar outras coisas antes, né? E aí vai lá e toma um remédio. Um remédio que faz você... Gera uma reação fisiológica e biológica. Quer dizer, o seu corpo vai passar por um reprocesso para regulação que falseia esse outro lado, esse outro comportamento. E quando eu tiro esse medicamento, caso eu não tenha clinicamente a necessidade de fazer uso contínuo, quando eu retiro esse medicamento, o ciclo, ele volta. Porque eu estou agarrado com uma muleta fármaco, né, um psicofármaco para isso, e eu não fui lá na terapia trabalhar as questões que me ajudariam a fazer esse processo de forma consciente. Então, tem esse primeiro viés. Antes de eu avaliar se eu estou me auto-sabotando, eu já vejo um diagnóstico e já procuro uma solução rápida, uma solução mágica para isso. Depois, se não é o TDAH, a gente se agarra a uma característica de personalidade. Existe uma característica na nossa personalidade que ela é chamada de passividade. Todo mundo tem, mais alta ou mais baixa. Ok.
Todo mundo tem como característica de personalidade uma coisa chamada depressão, que não é a patologia, é uma característica, que eu tenho ela alta ou baixa. Se eu tenho passividade alta, eu demoro mais para me colocar em ação. Eu preciso de um reforço externo, eu preciso definir metas de curto prazo. Se forem metas de longo prazo, eu já olho e já canso. E aí eu nem faço, como características de personalidade. Características de personalidade, elas não são boas ou ruins. Elas são. Simples assim. Se eu tenho passividade baixa, eu me movimento mais rápido. Eu não preciso de ninguém, então eu tenho a prontidão para essa ação. Ok. Se eu tenho depressão alta, eu enxergo a vida de forma menos esperançosa. Eu vou olhar para o futuro e vou avaliar primeiro o que pode dar errado. Se eu tenho depressão baixa, eu olho para o futuro de forma esperançosa. Então, eu vou olhar lá para frente e vou avaliar só as coisas boas. Olha como a junção dessas características de personalidade, elas te dão um impulso maior ou menor para o seu ato de se movimentar em ação de alguma coisa. Se eu já tenho passividade alta, me movimento mais devagar, e eu olho para o futuro avaliando quais são os riscos, o meu cérebro vai dizer, ali tem um perigo. Sim. Porque eu só olhei o risco. Ele vai te levar para o perigo? Claro que não. O primeiro objetivo dele é a sua sobrevivência. Isso. Vai Ele te proteger de alguma volta. forma. Se a minha passividade é alta e eu já tenho esse desafio de me colocar em movimento e eu determino que o meu objetivo é perder 20 quilos e você não perde 20 quilos em um dia ou em uma semana ou em um mês, na segunda tentativa que você vê que o teu objetivo é 20 e você não perdeu nenhum quilo, você já para. Porque quando vai chegar? Eu não consigo, eu não posso. Então... É muito difícil. É muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, antes da gente assumir uma patologia, né? Antes da gente assumir uma doença como a causa da gente não estar se movimentando, não estar conseguindo alcançar os nossos objetivos, fazer as nossas entregas, vai para esse processo de autoconhecimento. A gente fala disso desde o começo do Prosa, desde Acho o que na primeira Prosa, temporada. A gente está falando sobre isso. Caramba, se eu sei a forma como eu funciono, eu posso buscar estratégias que desenvolvam competências e habilidades que vão me ajudar a chegar aonde eu preciso chegar. Sem que eu precise estar ancorado numa doença, sem que eu precise estar ancorado num remédio. Eu posso chegar lá usando, e a gente falou, acho que foi uma temporada quase toda, as minhas forças e os meus recursos saudáveis. Quando eu uso as minhas forças e os meus recursos saudáveis, além de eu chegar no objetivo que eu tracei, e aí eu não sei se eu vou chegar no curto, médio ou longo prazo, mas eu vou chegar, eu também experimento a sensação de bem-estar, de prazer, de felicidade genuína, seja lá o que felicidade significa para você. Eu tenho tudo isso aqui. Quando eu vou no caminho da doença e do fármaco, eu até experimento isso, mas eu experimento isso de uma forma mais artificial. Lu, então você está dizendo que não é para eu ir para esse caminho. Não, gente. Eu estou dizendo Acho que cada caso é um caso mesmo, particularidade. Se há uma patologia estabelecida, este é o melhor caminho. Sim. É o caminho que eu te recomendo. Busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca um neurologista, faz o uso correto. As avaliações direitinho. E contínuo dos medicamentos que você precisa usar, que você vai ter uma qualidade de vida, você vai ser feliz, você vai viver o seu melhor. Isso eu não tenho dúvida. O que eu estou dizendo é que a gente está acostumado com o mínimo de esforço, na maioria das vezes, e a gente vai sempre buscar as soluções milagrosas. Quem não quer tomar um remédio para emagrecer? É muito mais fácil eu tomar um remédio para emagrecer do que eu fazer o esforço consciente de todos os dias para a academia, de mudar a minha alimentação. Sim. É isso.
E lembrem-se, a gente também fala disso há 5 temporadas. Nosso modelo de pensamento, inclusive cultural, para o Brasil, ele está estabelecido no pensamento, na mentalidade fixa, naquela mentalidade que ou eu consigo ou eu sou um fracasso. Ou eu... É extremista, é fixa e extremista. E imediatista. Imediatista, é verdade. Essa é uma também... Vou fazer para conseguir agora. Se não conseguir também, não quero mais saber. Essa é uma das características da autossabotagem também. A gente sabe que está se autossabotando, ou a gente pode reconhecer a autossabotagem quando eu dou prioridade para recompensas imediatas e não recompensas de longo prazo. Ok. Então, tudo que eu posso fazer para ter uma recompensa imediatista, eu faço. Por isso que só cresce o índice do uso de psicofármacos. E foi um marco histórico, principalmente em detrimento do advento da pandemia. Exatamente. Então, hoje, aqui no Brasil, esse número hoje foi atualizado. Vai, vou me lembrar amor ao aprendizado. Agora. Exatamente, mas a gente pode deixar nos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, no Spotify. Mas anota aí. No Spotify quanto no YouTube. Eu usei esse dado recente na semana passada, na palestra em um dos nossos clientes, porque foi uma pesquisa atualizada esse ano por uma fundação que presta esse tipo de serviço só de pesquisas clínicas e médicas para o Ministério da Saúde aqui no Brasil. E, gente, deu um boom nesse negócio, inclusive é tema da disciplina que a gente está cursando esse semestre, que é psicofarmacologia. Os professores também estão batendo nessa tecla. É muito mais fácil e rápido eu buscar a solução daquilo que me incomoda hoje, do meu desconforto, pela medicação, do que buscar outros caminhos, como, por exemplo, a terapia. Ainda há pouco a gente sempre fala, na verdade, aqui, entre sorrisos, que a sessão de terapia está paga, mas em nenhum momento a prosa positiva tem essa função ou essa intenção de substituir um processo psicoterapêutico. A Lu é psicóloga, eu sou acadêmica de psicologia, nossa próxima convidada é psicóloga, mas a gente sabe exatamente os nossos papéis e a importância de manter a psicoterapia como uma das principais alternativas. Quando a gente olha, inclusive, esse tema da autossabotagem, a gente sempre fecha dizendo assim, vamos compartilhar aqui algumas dicas, algumas boas práticas. Gente, a primeira sugestão para autossabotagem é busque ajuda. Reconheça e busque ajuda. Reconheceu, tá de boa. Busca a psicoterapia para te ajudar a organizar pensamentos. A Lu falou hoje aqui, assim, nesse episódio, vai em vários momentos a questão do como nós organizamos os nossos pensamentos. Dentro da abordagem com a qual nós trabalhamos na PERMA, que é a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, gente, pensamento é como se fossem os nossos pés que nos mantêm de pé. Assim, sem eles a gente não caminha, né? Então, é isso. Então, se realmente é essa dificuldade, e hoje ela causa grande impacto na vida, porque uma das coisas que eu ia trazer em seguida era, né? Que tipos de prejuízo? Nossa, é muita coisa. Todos. Muita coisa. Não alcança os seus sonhos, não realiza suas metas, não consegue aquela posição no teu emprego. Fica estagnada ou muitas vezes essa estagnação te leva a um quadro patológico. Psicopatológico. É disfuncional em vários sentidos. Exatamente. Então, esse é o primeiro caminho, a primeira dica, assim, e eu acho que a mais valiosa que a gente deixa hoje aqui. Busque ajuda através da psicoterapia para te auxiliar nesse sentido. O PROS, ele tem o objetivo de trazer de forma leve essa degustação do que seria um processo terapêutico. Isso é verdade. Dependendo do profissional que você escolha, da abordagem que ele tenha, talvez essa experiência e essas reflexões que você vai ter dentro, né, do processo. Então, é para dizer que não é tão ruim assim, gente. Vai lá, que é super legal, vocês vão super curtir. Isso é verdade. E voltando para essa questão que você estava falando, né, Ana, do fármaco, enfim, que está associado com essa questão do ter essa recompensa imediatista, fiquem ligados, vamos usar coisas simples mesmo, vamos do perder peso.
Às vezes você tem o propósito de melhorar a tua alimentação. Fica ligado se você chega em casa, tem um docinho diferente, e é uma segunda-feira e você se comprometeu a comer doce só no domingo, se você olha e fala, mas eu tô merecendo, hoje o dia foi tão difícil. E aí você vai lá e se recompensa ou sente aquele prazer de forma imediata, em detrimento de abrir mão daquilo por um bem maior que está estabelecido ou por um objetivo que você tenha traçado. Então, não estou dizendo que você não pode comer o doce. Eu não estou dizendo que em alguns momentos aquele doce é uma regulação emocional saudável para você. Eu estou te dizendo que se isso é constante e ele impacta num objetivo, num desejo, numa meta, em algo que você quer alcançar, esse é um sinal que você está se sabotando. Se você não quer se sabotar, você não traz doce para tua casa. Ah, mas eu trouxe porque tem meu filho, eu trouxe porque tem meu marido. Ok, esconde ou olha para ele e segura a tua recompensa imediata. Olha para ele e fala, ok, eu vou me recompensar, mas não imediatamente. Agora. Eu me comprometi em fazer isso no final de semana. Então, no final de semana eu vou fazer isso. E aí você se recompensa. Então, sempre que a gente atua nesse modelo de recompensas imediatistas, não tenha dúvida que você está caminhando para um processo de autossabotagem. Isso é verdade. E o segundo que a gente falou, né, a segunda característica, o segundo sintoma, que também, por incrível que pareça, foi tema de um stories que eu compartilhei, acho que ontem, quando vocês verem, já vai ter passado algum tempo, mas vai estar lá no... A gente vai deixar salvo lá nos destaques da Perma. É a comparação. Eita, como é complicado essa parte. De novo, a gente busca no ambiente externo coisas que validem aquilo que a gente pensa. Então, é muito comum que a gente paralise, que a gente deixe alguma coisa de lado, que a gente desista, porque a gente está comparando o nosso resultado, a nossa performance, a nossa capacidade com a de outras pessoas. E não é na maioria das vezes, é porque a gente vive um mundo de redes sociais, a gente vive um mundo online. Então, imagina, uma meta de perder peso. Aí você está se comparando com quem? Com aquelas mulheres lindas, incríveis, maravilhosas que aparecem no Instagram com 15 gominhos, né? As roupas incríveis, cabelo maravilhoso. É verdade. Mas você não sabe o que tem por trás daquilo. Como aquilo foi construído, como aquilo foi colocado, como aquilo foi montado, ou que esforço aquela pessoa imputou naquele, né, para chegar naquele objetivo. Então, eu tenho postado recentemente, assim, todos os dias de manhã, algumas perguntas ou algumas atividades de reflexão lá na Perma, nos nossos stories. E eu recebi uma mensagem de uma paciente que não está mais em Manaus, hoje ela mora em outra cidade, que tinha um sonho muito claro, esse sonho se tornou realidade. É incrível ver, assim, toda vez que eu entro no Instagram e que eu vejo que ela tá fazendo exatamente aquilo que ela me falou que ia, do jeito que ela tinha imaginado, da forma que ela tinha imaginado. E eu assistindo, eu acho incrível, maravilhoso. Acho que ela usou todos os recursos que ela tinha. É uma entrega de excelência e qualidade. E aí ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Lu, seus posts têm me ajudado pra caramba. Eu dei um tempo das redes sociais, eu tava sem energia, sem conseguir fazer nada. Tava olhando e vendo que tá todo mundo bem, todo mundo se divertindo, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, que eu acabei perdendo a energia de fazer aquilo que eu tava fazendo. Tô buscando inspiração para voltar. E aí eu até escrevi para ela: cuida com quem você tá se comparando. Quando a gente se compara, porque ela tá olhando. A gente olha o universo, né? Possivelmente alguém fazendo. É só a gente pensar no nosso modelo. Óbvio que se nós somos uma consultoria e a gente vive nesse meio, a gente segue outras consultorias, a gente segue outras pessoas. Sim.
a gente olhar o que essas pessoas fazem e a gente se comparar, se depreciar, ir para trás, né, desistir, é injusto, pouco saudável e fantasioso, porque a gente não sabe como, de que jeito, de que forma, que estratégias, que dores aquelas pessoas tiveram que enfrentar ou vivenciar para estar naquele momento. Eu não sei o que é aquilo na profundidade. O correto das comparações é quando a gente se compara com o que nós somos. Então, Lu, não posso me comparar? Pode, mas se compare com você. Quem era você ontem e quem é você hoje? Porque se essa minha paciente, ela tivesse se comparado com ela mesma, há 2 anos, 3 anos atrás, ela estava muito longe de ser quem ou o que ela está fazendo hoje. Essa comparação é mais real do que ela pegar o ponto que ela tá e olhar para outras pessoas que a gente não conhece a história, não sabe os desafios. A gente olha, mas você não conhece como foi a construção daquela jornada. Eu escrevi ontem e isso fez muito sentido para mim, né? Cada pessoa é um universo. E se a gente daqui, nós, olharmos, a gente não consegue enxergar todo o universo. A gente enxerga pedaços dele. E dependendo normalmente é aquilo que está mais próximo ali do meu campo de visão. E dependendo de onde a gente está olhando. Se eu estou olhando daqui, eu estou enxergando um pedaço. Se você está olhando dali, você está enxergando o outro. Sim. Então, sempre que a gente for se comparar, lembra, você está enxergando um pedaço do universo daquela pessoa. Você não está enxergando todo. Quando você se compara com você está se comparando com o universo todo. Você conhece. Você sabe de onde você veio, aonde você tá, para onde você vai. Lu, eu tô me comparando e eu tô vendo que hoje eu tô pior do que eu fui. Tá bom? Fica com a seguinte mensagem: se você era melhor, aquela condição você sabe como chegar. Você sabe como voltar. Então, existe, 100% garantido de que se você está pior do que você era, você pode voltar a ser melhor. Porque você já esteve lá. Você já conhece essa parte, já esteve do outro lado. Essa é uma comparação mais justa e que impede a gente de paralisar, de não seguir para os nossos objetivos. Né? Uma pergunta que eu fiz essa semana: já teve alguma coisa, algum desafio que você acreditou que não ia conseguir enfrentar e enfrentou? Uma pessoa escreveu para mim: eu tenho medo de altura. E hoje eu moro no 2º andar e consigo olhar pela janela. Caramba, ontem eu não era capaz de fazer isso. Hoje eu tô no 2º andar olhando para baixo. Você é melhor do que você era. Se você tem essa habilidade, olha que recursos você usou para fazer isso. Foi coragem? Foi persistência? Lembra das forças? Vai atrás dessas forças, replica esse modelo em outro objetivo. Ninguém tem um dia medo de altura e no outro tá no 5º andar. Para você chegar no 5º andar, você teve que ir para o 1º, você teve que ir para o 2º, você teve que ir para o 3º. Você voltou para o 2º porque deu medo, aí você foi para o 3º de novo. Então, essa é a escalada consciente que a gente precisa fazer. Isso vai gerar uma satisfação a médio e longo prazo. Nunca vai ser uma satisfação imediata. Que pode ser o X da questão para muita gente. Ai, Misael, para! E poderia ser... Eu também tenho uma coisa para falar, Misael, ainda. Segura aí. Misael, tu tem que vir aqui. Eu vou falar rapidinho, só para eu não esquecer. Dentro da tua fala, dizendo assim, hoje você está num outro patamar melhor, avançou do que você estava ontem. Quando a gente faz essa comparação nessa linha de raciocínio, a gente percebe que, inclusive, o nosso nível de resistência ao novo, ao risco, né, ao realmente a se colocar em movimento, está sendo flexibilizada. Porque uma outra condição que tem também dentro da autossabotagem é essa resistência. Querendo ou não, eu sei que a procrastinação é o mais visível para a gente, digamos assim, né?
Mas muitas vezes não é só a procrastinação, eu também resisto, eu me coloco nessa posição de resistência a não mudar, a não buscar, a não dar o primeiro passo. E por quê? Entendeu? E por que que a gente se coloca numa condição de resistência? Pelas condições que a gente cria aí, pelas crenças que a gente tem construído. Pelo nosso aquilo viés que cognitivo. Realmente pelo desenho que eu construí de mim, né? E aí, quando eu digo que eu construí de mim, o que eu recebo, o que eu recebi durante a minha infância, a minha jornada e aquilo que eu acredito hoje que eu sou. Então, é bem complexo. Por isso, a importância da psicoterapia para ajudar a gente a compreender esse processo aí. E eu acho que para fechar, pra gente dar tchau, porque a gente vai pra Sexta sexta temporada com visita. Quando você coloca na tua fala, né, do que eu carrego, do que veio da minha infância, do que eu tenho como adulto e construção, acho que quem é adulto nesse momento e que está ouvindo a gente, tem sim, a gente já falou sobre isso, tem o viés daquilo que me entregaram, né? Aquilo que aconteceu comigo lá atrás. Mas tem o viés do que você faz com isso agora. Então, eu posso ter tido o melhor ou eu posso ter tido o pior. Isso, de alguma forma, me moldou e me modulou a ser quem eu sou. Agora, o que eu faço com isso é responsabilidade minha, não de quem foi. Verdade. Né? E para os papais que estão fazendo essas entregas hoje, e aí também uma experiência recente de consultório, eu ouvi uma mãe que passividade alta, depressão alta, que a gente já conversou aqui nos episódios, né, nesses 2 episódios. Ela falou assim para mim, Lu, quando o meu marido é o extremo oposto, quando ele consegue alguma coisa, então, por exemplo, ele entregou o TCC dele do mestrado. Gente, esse homem celebrou, pulou, gritou, Eu olhei para ele e falei, calma, a gente só pode celebrar quando você defender e passar. Uma mentalidade. Ela falou, ele olhou para mim e falou, eu só quero celebrar. Eu entreguei o TCC. Eu finalizei, entreguei, esse é o sonho. E ela falou para mim, eu me senti tão culpada porque ele estava celebrando e eu estava pensando lá na frente. Só dá para fazer isso depois que sair a nota. Mas eu não tô errada. Eu falei, não, você não tá errada. Você tem razão, tem um próximo step. Mas teve um antes, teve um degrau antes, que se a gente... celebrar as pequenas vitórias é super importante. Se a gente celebrar, pô, vai dar gás para eu seguir pro outro caminho. Ela falou, não, entendi e tal. E aí eu falei para ela, cuida, porque eu sei que você tem filhos, né, crianças, adolescentes. Ela falou, não, com eles não. Com eles eu mordo a minha língua, eu penso, eu repenso e eu faço a entrega. E ela me explicou como ela faz a entrega e ela realmente faz a entrega por um viés muito positivo, muito saudável. Porque são os filhos, ela está estudando para entregar o melhor que ela pode para eles. Então, é aqui que eu abro o grande parêntese para os papais. Mesmo que a nossa fala seja uma fala assertiva, de disciplina positiva, né? De amor. Isso representa muito pouco para o teu filho ou para o teu adolescente. Falar e não fazer é mesmo que não falar. Saber e não fazer é o mesmo que não saber. É incongruente quando eu digo para você que você precisa celebrar os seus pequenos passos, que tá tudo bem você errar, que não tem problema. Mas se eu sou uma figura de autoridade para você e quando eu erro, eu me martirizo. Quando eu consigo algo, eu não celebro. E eu acho que aquilo é pouco, eu preciso de muito mais para celebrar. Essa mensagem, e a gente já falou aqui sobre isso também, essa comunicação não verbal, ela tem um peso muito maior do que a comunicação, o declarar. É incongruente se eu declaro e não faço. E se eu declaro e não faço, eu me afasto.
Um filho, uma criança, ele vai olhar para aquilo que você faz. É falar para ele, não bebe, mas você tá bebendo, é incongruente. Não bebe que faz mal, mas você bebe e se diverte, é Não tem incongruente. jeito, né? É a educação pelo exemplo. Exatamente. Então, eu digo isso pelo seguinte, se algumas pessoas, como você, usam o autoconhecimento, né, o recurso, tem aí os seus filhos como aquele ponto de controle, de melhor, por eles eu faço, saiba que, para eles, você precisa dar esse passo. Você precisa fazer primeiro. Porque quando você fizer, o teu discurso vai ser mais consistente. Não adianta você falar para ele que você reconhece o esforço dele se ele olha para você se esforçando e não se reconhecendo. É incongruente. Vai dizer, como assim, mãe? Funciona para mim, não funciona para ela. Então, fica essa mensagem pra gente encerrar nesse... Finalmente a quinta temporada. A quinta temporada. E fica o convite, um convite de coração. Se não ficou claro, as 5 temporadas a gente está dizendo. Você não precisa estar adoecido, você não precisa estar se auto-sabotando, você não precisa estar em sofrimento para ir buscar algo melhor. E aí me veio uma palavra na cabeça que eu gostaria de usar, e acho que até como uma homenagem por uma pessoa muito especial que a gente perdeu essa semana. Verdade. Sim. Essa semana, a psicologia positiva no Brasil perdeu uma das suas grandes referências, a professora Carla Furtado, numa lembrança de que a nossa vida ela é realmente um sopro, ela é passageira, né? Hoje a gente está, amanhã a gente não está mais, não pode estar mais aqui. E todos esses sonhos que estão desenhados, tudo aquilo que a gente quer viver na plenitude, que a gente quer alcançar, eles podem simplesmente não se concretizar. Então, todos os dias, cada dia, ele vale a pena. A gente acertando, a gente errando. Quanto mais rápido a gente tiver a prontidão de enfrentar essas coisas, mais rápido a gente vai viver o melhor, né, da nossa existência. E tem uma frase muito emblemática dela que fala, né? Não é sobre felicidade. A gente pode ser muito mais que feliz, a gente pode florescer. Então, não busque a terapia para que você fique bem. Esteja bem, busque o processo terapêutico. Para que você possa florescer mais ainda. Para que você floresça mais ainda. E a gente segue levando um legado, um aprendizado que a gente teve. Eu tive duas oportunidades, né? A Aninha Tive uma no congresso no ano passado, a oportunidade pessoalmente. De conhecê-la, uma mulher incrível e que fez muito pela psicologia no Brasil, é reconhecida internacionalmente pelas contribuições e que, na sua passagem breve, deixou um legado incrível, porque se dispôs a fazer aquilo que a gente vem falando, né? Florescer todos os dias, enfrentar os desafios, arriscar, errar e acertar. E influenciar positivamente. E a gente segue aqui tentando não, fazendo porque todos os dias a gente faz um pouco melhor do que a gente fez ontem. Isso é verdade. E assim a gente se despede da quinta temporada, emocionadas por aqui no final. E convida você para a 6ª temporada que vem aí, recheada de novidades. Segue a Perma aí nas redes sociais, permacoh.com no Instagram, e lá você conhece todos os nossos canais. Tá certo? @permacoh.com.br. Exatamente. Grande abraço, fiquem conosco. Tchau, gente.